no Evangelho escrito por João, o apóstolo, capítulo 1, versículos 29 a 31. A minha oração é que Deus intervenha de maneira sobrenatural na nossa vida aqui hoje, que o Espírito Santo haja em nós e transforme o nosso coração, que a palavra do Senhor seja aplicada, como ela é viva e eficaz, que ela provoque em nós um novo momento, uma novidade de vida. João capítulo 1, versículos 29 a 31. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Queridos irmãos, na dependência do Espírito Santo do Senhor, que conduz a nossa meditação, a nossa vivificação, vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje, Jesus, a única solução para o problema do homem. Talvez você possa pensar, mas nós já sabemos. Mas eu decidi falar e exaltar o plano da redenção, a vida do Senhor Jesus, até que o Senhor intervenha nesta igreja, a começar no meu coração, e mova soberanamente. Na vida nós passamos por vários momentos, momentos bons e momentos não bons. Os momentos bons têm a alternância de intensidade, assim como também os momentos não bons. Nós temos momentos de frustrações. Às vezes frustramos conosco mesmos. Queremos uma coisa, buscamos uma coisa e depois vemos que nós não fomos fiéis a nós mesmos na realização daquilo. Basta pensar sobre o exercício físico, já é um bom começo. A gente fala, esse ano eu vou começar a fazer exercício físico. E daqui a pouquinho está o dezembro chegando e você fala, não, dessa vez não, mas agora, esse novo ano eu vou fazer. E nós nos frustramos com as nossas próprias mazelas. Mas nós também temos outras frustrações na vida e outras dificuldades na vida, como por exemplo, crises financeiras que muitas vezes nos assolam. Em determinado momento estamos bem, outros não. E há dificuldades na nossa vida. Há momentos também de crise familiar, seja conjugal, paternal, filial. Nós temos crises também na família. Enfrentamos crises também na saúde. Às vezes a saúde vai embora e os médicos, por melhores que possam ser, eles não conseguem diagnosticar e quando conseguem, não conseguem resolver o problema. E aí tem aquela máxima de oferece agora um remédio, e esse remédio vai combater uma enfermidade, mas você vai ter que tomar um outro remédio por causa daquele remédio que causa um mal. E aí nós vamos viver nessa diversidade. E aí nós temos um outro problema, é que não tem solução científica, que é a morte. E quando a morte chega e ela bate na nossa porta, é bem diferente de quando vivemos ela na porta do nosso amigo, do nosso vizinho, do nosso irmão em Cristo. Quando ela chega na nossa família, tudo é diferente e tudo muda, porque ela mexe direto com o nosso sentimento. Muito embora a gente sofra todas essas diversidades e pensemos que a morte seja o pior dos problemas do homem, não é. O problema maior do homem é a condenação eterna sem Jesus. É aquele que morre, às vezes, sem saber para onde vai, sem ter conhecimento do destino final. E aqueles que morrem sabendo que estão condenados, porque ouviram a palavra e não responderam positivamente à palavra do Senhor. Nós estamos diante de um texto que marca a história da humanidade. Por toda a existência humana, esperou-se com grande afinco a chegada do Messias, do prometido, do ungido do Senhor, quando foi prometido ali ainda no Jardim do Éden.
E todos esperavam. Nós temos manifestações de Jó, por exemplo. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Não é só uma convicção, é uma esperança, o anseio pela chegada do Messias. Nós temos Simeão, quando pegou o menino Jesus, ele disse: já posso morrer, porque a tua palavra foi cumprida. Nós temos Ana, logo em seguida, a viúva, que pegou e disse: olha, porque todos esperavam o Messias. E nós temos aqui uma mensagem, uma notícia maravilhosa que João Batista dá aos seus discípulos. Ele, depois de testemunhar sobre Jesus, nos primeiros versículos aqui de João 19 a 28, inclusive ele diz, versículo 24, 23, ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele continua: ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus e perguntaram-lhe: então por que batizas e não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E aí diz: no dia seguinte, ou seja, após essa conversa de João com os fariseus, ele apresenta aos seus discípulos aquele que é o tão esperado, que é o Messias, que foi reconhecido por alguns no seu nascimento, mas que durante a sua criação, ele não foi conhecido, inclusive pelo próprio João Batista, que no ventre materno, no ventre de Isabel, tem uma manifestação, quando Maria chega grávida, de saber que ali no ventre de Maria estava o Senhor Jesus, o prometido, o ungido, e ali ele se manifesta, mas ali inconscientemente, ainda no ventre, mas no decorrer da sua história, ele só tem essa visão de que era o Cristo depois do batismo, quando ele batiza Jesus, e ele então vê o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre o Senhor, e aqui ele fala isso nos versículos 32 e 33, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. E aí ele termina o 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E agora então ele olha para os discípulos, e o versículo 29 aponta para Jesus se aproximando. Ele olha para Jesus e diz aos discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele vai ainda afirmar que este que tira o pecado do mundo, que é o Cordeiro de Deus, este é eterno e eficaz. Esta mensagem deve ter soado maravilhosamente bem no ouvido dos discípulos de João. Receber agora a promessa, a afirmação da chegada do Messias. É por isso que eu quero aprender com vocês algumas lições desse texto. Primeiro, que Jesus é a única solução para o pecador. Vejam bem, eu não estou dizendo que ele é a melhor opção. Infelizmente, as denominações viraram muito mais clubes em que eu me adequo, a percepção de vida, aquilo que me faz bem, me faz aproximar. Então eu vou para o meio de uma reunião que satisfaz o meu coração, os meus anseios, do que simplesmente um local de verdadeira adoração a Deus. E aqui nós não temos um local melhor, uma igreja melhor. Na verdade não existe igreja boa, só existe um bom, que é Deus, que é o Senhor Jesus. Ele é bom. As denominações são formadas por homens e mulheres pecadores, e por serem pecadores não são bons. Em todo momento, o único suficiente é o Senhor Jesus, e Ele não é a melhor, Ele é a única solução para o grande e grave problema do pecador.
Se nós olharmos o texto que foi lido, embora não tenha combinado com o diácono William Douglas, ele leu Romanos e no versículo final era o 23. Se lembram qual é o versículo? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O que nós estamos dizendo aqui, que a palavra de Deus deixa claro, é que todos nós pecamos e como merecimento, como salário, deveríamos ser condenados. Este é o maior problema do ser humano, quando em Adão todos nós pecamos. Quando nos agarramos a este mundo para satisfação da nossa própria natureza terrena. Quando nos rebelamos contra Deus, ainda que relutemos contra isso, mas ainda assim nos rebelemos contra Deus, quando não gostamos de ler a palavra de Deus, não gostamos de meditar na palavra de Deus, não gostamos de orar, não gostamos de compartilhar e de manter comunhão em adoração ao Senhor. Quando nós gastamos muito mais tempo, e eu me incluo nisso, nas redes sociais do que na palavra de Deus. Quando eu prefiro gastar toda a minha vida buscando emprego, trabalho, para que a minha conta bancária seja sortida, seja bem recheada, para que eu possa desfrutar deste mundo, enquanto deixo o resto para Deus. Se sobrar tempo, eu vou para o Senhor. Se não sobrar, nós vamos para o trabalho, para o lazer, para a minha própria vontade. Esse é o problema do ser humano. Esse é o problema, e este problema é suficiente para nos condenar à eternidade sem Jesus. E Jesus é a única solução para este problema. É por isso então que nós vemos aqui alguns destaques que eu quero destacar. Quando no versículo 29 ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Destaco aqui duas importantes lições dentro dessa primeira. Primeiro, esse advérbio de designação, é assim chamado. Ele aponta para duas coisas importantes, tanto na questão de tempo, na questão de lugar, mas é uma apresentação, serve para apresentar algo ou alguém. E quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, ele está dizendo que aqui e agora está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chegou, ele agora é apresentado aos discípulos, ele é anunciado depois de tantos anos aguardando, esperando. Agora o Senhor Jesus é apresentado, ele está aqui, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está no nosso meio, ele está entre nós, cumprindo-se a promessa do Emanuel, que quer dizer Deus conosco, o Deus que agora desce para a terra. Aqui ele está. Mas não basta só dizer que foi apresentado ali naquele momento, mas ele é apresentado como o único capaz de destruir o pecado. Presta atenção nisso. Não é combater o pecado, é destruir o pecado. Porque qual foi a expressão? Eis o quê? O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam bem, essa linguagem para aqueles que estavam ouvindo era muito comum, porque o povo judeu usava muito os sacrifícios de cordeiros para aplacar a ira de Deus. Acontece que todos os cordeiros sacrificados, eles não tinham o poder de perdoar pecados. Eles substituíam temporariamente. É como se naquele momento em que eu fosse oferecer um sacrifício, ali naquele momento de confissão do meu pecado, é como se aquele ato do sacrifício de um cordeiro perfeito, pegava-se todos os meus pecados e jogava-os para frente. Eles não eram perdoados ali naquele sacrifício. Significa que a cada confissão, cada vez mais, os meus pecados eram amontoados, porque eles eram lançados para o Cordeiro de Deus que é capaz de tirar o pecado do mundo. Porque
Jesus Cristo é o único e eficaz Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus aqui, ele leva sobre ele toda a pena de todos aqueles que confessam seus pecados. Ele é suficiente, pense nisso, Jesus é suficiente, ele recebe o pecado de todos, desde aquele que fez lá antes do nascimento de Jesus, lá no Antigo Testamento, desde Adão, que creu nessa promessa, como aqueles que fizeram no tempo de Jesus, como nós aqui hoje. Ele é suficiente para que tire de nós a culpa do pecado. É por isso que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, que o escrito da nossa dívida foi eliminado. Nós não temos mais dívidas diante do tribunal de Deus. Irmãos, pare para pensar um pouquinho, e eu vou falar isso o resto da minha vida, até que o Espírito Santo intervenha no nosso coração, e nós aprendamos que Jesus é a riqueza maior que nós possamos ter. Não é manifestações do sobrenatural. Não, isso era no passado, porque Deus falava de formas diferentes, de maneiras diferentes, mas hoje Ele nos fala pelo Filho. Jesus é a maior riqueza, é o tesouro maravilhoso escondido nele. Há algo nele que nós precisamos discernir, buscar e dirimir, para que nós possamos buscar isso e encher o nosso coração. Nós precisamos entender quem é Jesus, porque Ele é suficiente. E o dia que eu me deleitar no Senhor, verdadeiramente como Ele é, certamente todos os prazeres deste mundo perderão o sentido, porque eu estarei firmado no Senhor. O mesmo Paulo, escrevendo à mesma igreja de Colossenses, no capítulo 2, não agora no versículo 14, mas no versículo 2 e 3, ele vai dizer que em Jesus estão escondidas, ocultas, todas as riquezas e conhecimentos que o homem pode ter. Então Jesus, ele é aquele que tira o pecado do mundo, no sentido de que ele me dá a bênção de, mesmo sendo um pecador pontual, não é aquele pecador que eu sei que é pecado e vou continuar pecando, mas aquele que não gosta de pecar, não quer pecar, mas ainda assim peca. Esse Jesus, ele é suficiente para que eu, pecador, seja declarado diante do tribunal conhecedor de todas as coisas, que sabe o que penso, que sabe quando eu vou pensar, que sabe todas as coisas, que conhece o mais profundo do meu coração. Diante desse tribunal, eu sou declarado justo. Bendito seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Cristo venceu por mim, Ele venceu para que eu seja nele mais que vencedor. É por isso que o apóstolo escreve aos Romanos, capítulo 8, e ele diz: aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. É convicção de vida eterna. 8:30. 31 ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele continua: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus que os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. E aí ele vai dizer que todas as adversidades dessa vida não terão poder sobre a vida do Filho de Deus, porque o maior problema do homem foi sanado em Cristo Jesus. E chega no 37, ele diz: em todas essas adversidades somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, ou seja, por Jesus Cristo. É sacrifício perfeito, é assim que Ele tira o pecado do mundo, é assim que Ele resolve o problema do ser humano. E aí, o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, ele diz que não temos sacerdote que não possa interceder por nós, se importar conosco. Temos, porque Jesus passou por todas as tentações
possíveis ao homem, sem pecar. Ele é o sumo sacerdote por excelência. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Olha só o que o mesmo autor aos Hebreus, no capítulo 7, ele diz a respeito de Jesus, no capítulo 7, versículos 26 em diante. Olha só o que ele diz aqui, a respeito do Senhor Jesus. Ele diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sacerdotes, sumos sacerdotes, a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Aleluia! Louvado seja o Senhor. É por isso que a maior, é a única mensagem que pode solucionar o problema do homem. Jesus é a solução. Não é a igreja presbiteriana, não são os pastores, não são os presbíteros, não é nenhuma igreja, nenhum homem, por mais íntimo de Deus que tenha sido. Tem alguns homens que foram destacados. Nós temos, por exemplo, Enoque. Enoque andou com Deus, e Deus não o deixou morrer, mas o levou para si. Mas Enoque não pode. Enoque não pode. Moisés, um homem que falava com Deus face a face, estava tão íntimo de Deus que certa feita, quando ele desceu da presença de Deus, o seu rosto brilhava tanto que as pessoas não podiam encará-lo. Não, Moisés não pode, não pode, não pode. Nós temos Elias, um homem que orou e falou com Deus para fechar o céu por 3 anos e 6 meses sem chuva, e Deus fez isto. E depois ele orou e disse: agora manda chuva, e o Senhor mandou chuva. Não, Elias também não pode. Um homem que derrotou no Senhor mais de 400 profetas de Baal. Não, ele não pode. Maria, aquela mulher bendita, escolhida pelo Senhor para ser a mãe do Salvador, para que Jesus se encarnasse através dela, e que recebeu uma visita do anjo, e que o anjo disse o que aconteceria, e ela, em meio a todos os perigos possíveis na sua cultura, possível vergonha, possível abandono, possível morte, ela diz: não estou entendendo nada, mas se é de Deus, cumpra em mim o teu querer. Esta mulher que foi mulher fiel ao Senhor o tempo todo. Não, também Maria não pode. Ela não pode interceder por você, ela não pode lhe salvar. Os apóstolos, o Senhor Jesus disse a Pedro, dizendo: olha, Pedro, você receberá as chaves do céu. O que ligar será ligado, o que desligar será desligado. Pedro foi usado para que o Espírito Santo fosse derramado sobre o povo judeu. Ali estava Pedro. Pedro foi usado para que o Espírito Santo fosse derramado sobre os samaritanos. Ali estava Pedro. Pedro foi usado para que o Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, 3 etnias representando toda a sociedade, o universal. E ali estava Pedro, mas Pedro não pode. Talvez você conheça aí uma irmã de oração, um irmão de oração, temente a Deus, homem que alguém fala sobre a sua santidade. Não, ele não pode, ela não pode. Os anjos, não, eles não podem. Ninguém pode, denominação nenhuma pode, só Jesus pode, e é a única solução para o problema do homem, para o problema do seu pecado. Mas também nós aprendemos nesse texto que Jesus é o Deus que veio nos resgatar. Veja bem, não é simplesmente o Cordeiro de Deus, ele é o próprio Deus.
Os versículos 30 e 31 dizem: é esse a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Veja bem, João Batista era primo de Jesus. João Batista é mais velho que Jesus, 6 meses. Isabel grávida de 6 meses, então Maria fica grávida. Jesus era mais novo do que João Batista. No entanto, João Batista entende a divindade de Jesus. E ele sabe que o que está ali é mais do que um primo. Ele sabe que o que está ali é mais do que simplesmente um homem. Mas é um homem que também é Deus. Um Deus que se fez homem e habitou entre nós. Ele tem a primazia porque ele é eterno, é o prometido de Deus. Isso aqui, irmãos, é muito importante que entendamos isto. Isso significa que no ato da declaração de João Batista, ele estava reconhecendo que Deus tomou a iniciativa da reconciliação. Não apenas esse cordeiro é suficiente para tirar o pecado do mundo, mas é Deus que toma a iniciativa, é Deus que vem ao homem. Isso me faz agora lembrar, claro, o Espírito Santo me faz lembrar agora de Isaías capítulo 64. Isaías 64, o primeiro versículo diz: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Ele estava dizendo de uma manifestação, de uma teofania, em que o profeta e os que viam a presença de Deus caíam por terra, não podiam encarar face a face, e nós não podemos encarar a glória de Deus face a face, muito embora até cantemos isso, mas nós não podemos ver a glória de Deus e permanecermos como estamos. Há um livro muito conhecido, em que o autor diz que ele conversava com Deus no banheiro enquanto rapava a barba. Certamente não é o Senhor Todo-Poderoso, porque o dia que o Senhor Todo-Poderoso se apresenta na sua glória, o homem cai por terra. Certamente ele cortaria a garganta de medo, de temor e tremor diante da glória de Deus. Como que Deus faz isso agora, para que eu entenda e veja a glória de Deus e não caia? Ele faz isso no filtro da carne do homem Jesus Cristo, o prometido. Deus se manifesta agora em carne, e olhando agora a face de Jesus na sua carne, eu contemplo a glória de Deus. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Primeiro, ele vai falar a respeito da cegueira, no versículo 4, capítulo 4, versículo 4, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho, a glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja bem, tem muito crente que está cegado pelo demônio, porque não conseguem ver a glória de Deus na face de Cristo, veem qualquer outra coisa, mas não na face de Cristo. É isso que Paulo está dizendo, olha só, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Foi por isso que quando Filipe perguntou ou pediu a Jesus, mostra-nos o Pai, ele disse, João 14, 8, ele disse, Filipe, há quanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não me conhecem? Quem me conhece, conhece o Pai. E aí no versículo 6 do capítulo 4 de Coríntios, 2 Coríntios, diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eu vou repetir o que eu tenho falado aqui. Quer ver a glória de Deus? Conheça Cristo. Quer ver a glória de Deus? Mergulhe em Jesus. Quer conhecer a glória de Deus? Conheça o Senhor Jesus. Seja íntimo de Jesus.
Experimente a revelação da palavra, que é o próprio Jesus, e você contemplará a glória de Deus. É por isso que ele disse, ele tem a primazia, ele veio, ele está, eu sou apenas aquele que venho para apresentar. Ele é antes de tudo, ele é o Deus eterno. João Batista, ele batizava como símbolo a transição da velha aliança para a nova aliança. Ele dizia, arrependei-vos e sejam batizados. Mas João não podia, no seu batismo, arrepender ninguém, salvar ninguém. Mas acontece, ele vai dizer aqui, que aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. O que ele está dizendo aqui é que este é o poder de tirar o pecado do mundo. Este é o poder de tirar o pecado do mundo, porque o Espírito Santo, sendo enviado pelo Pai e pelo Filho, ele entra no coração que está morto e dá vida. Ele não conserta o coração morto, a natureza morta, ele dá uma nova natureza, a natureza espiritual. E essa natureza espiritual opera na nossa vida como um novo nascimento. É por isso que nós somos, segundo o apóstolo Paulo, criados de novo. E se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram. É por isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. É por isso que Pedro diz aos seus leitores, é necessário ser gerado de novo. É isto que o Senhor Jesus faz no nosso coração. É Ele que tem que ser louvado, glorificado e magnificado, porque João Batista foi o maior dos profetas nascido de mulher no seu tempo, mas que Cristo nos torna como menores do reino, maiores do que João Batista, no sentido do privilégio. João Batista batiza, chamando para o arrependimento, apontando para Cristo. Nós temos o próprio Cristo habitando em nosso coração, na pessoa do Espírito Santo, do Espírito de seu Filho Jesus Cristo, o qual opera em nós uma nova natureza, opera em nós uma nova vida e nos chama para nos deleitarmos nele. É por isso, meus amados irmãos, que Jesus é a única solução, é o único que pode resolver o maior problema do homem, o problema do pecado. E eu quero então encerrar aqui com algumas perguntas. Primeiro, qual Jesus foi apresentado para você? Mas por que está perguntando isso? Porque você tem algum tipo de Jesus pregado por aí. Você tem o Jesus bancário, uma agência bancária. Tem um Jesus aí que dá até calote em banco. Você pega uma toalhinha, vai lá, esfrega tem dívida, esfrega na porta do banco e a dívida desaparece. Isso é calote. Se você deve, tem que pagar. Para Deus agir no sobrenatural, Ele tem que lhe dar esse dinheiro para você pagar. Ou a pessoa lhe perdoar a dívida. Mas a dívida sumir, isso é calote. Você tem aquele que é o consultório médico, que só vai até ele quando você precisa, não está bem. Você tem aquele Jesus que é a farmácia, vai lá comprar, dá-se muito em campanha, tem que ter a campanha, se eu quebrar um elo da campanha, eu não vou receber a bênção, então vou nessa campanha para merecer e buscar o meu remédio, mas não quero ter compromisso com Jesus. Tem aquele Jesus que é Jesus do passado, e esse talvez seja a maioria dos crentes. O Jesus do passado que até bonitinho, maravilhoso ouvir sobre ele, ele morreu sim, mas que não tem nada a ver com a nossa vida aqui hoje, agora. Tanto é que nós ficamos correndo atrás de coisas novas. Pois eu quero dizer para você que o que nós somos apresentados hoje é o Cordeiro de Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Deus, que se encarnou, que não pecou,
que morreu, que recebeu sobre si a ira do Pai e que venceu por nós, para que todo aquele que nele se encontra seja mais que vencedor. Mas esse Jesus que é apresentado para você e para mim é o Jesus que não apenas nos salva, mas Ele quer ter uma intimidade conosco. Ele exige essa intimidade, este relacionamento de amor. E o nosso relacionamento com esse Jesus bíblico, que nos é apresentado aqui hoje, é como um relacionamento conjugal. Ele é o marido e a igreja é a esposa. E a igreja deve ser submissa a este marido. Este relacionamento tem que ser íntimo, verdadeiro, real. Não há lugar para introduzir outro neste relacionamento. É por isso que ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. É por isso que ele questiona, e Lucas registra no capítulo 6, versículo 46, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e vocês não me obedecem? É por isso que em João 14, 21, ele diz: aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Talvez você tenha conhecido um Jesus diferente, mas eu quero que você agora, neste momento, se entregue plenamente ao Senhor Jesus. Busque conhecê-lo realmente como Ele é entendê-lo como Ele é, pois nesse Jesus há profundas riquezas. Nesse Jesus estão contidos todas as necessidades que um homem pode ter. Olha só o que diz sobre esse Jesus: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham a riqueza, toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Quer conhecer o mistério de Deus? Conheça a Cristo. É isso que está aqui, Colossenses 2:2. Para conhecer plenamente o mistério de Deus, Cristo. Versículo 3, em quem todos os tesouros, ele não disse a maioria dos tesouros, ele disse todos os tesouros, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, eu posso, nesse Jesus, receber, alcançar a riqueza da plenitude, da sabedoria e do conhecimento. Não preciso de mais nada, nem mais ninguém. Eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, busque conhecer a Deus através de Jesus, a glória de Deus na face de Cristo, o mistério de Deus, que é Cristo, e você se satisfará de tal maneira em Jesus, que nada mais se importará de tal forma a frustrar o seu coração e tirá-lo da presença do Senhor. Em nome de Jesus, Ele pode fazer em nós, e é isso que eu desejo, que o Espírito Santo haja em nós aqui e agora, e nos encha deste conhecimento de Jesus Cristo. Ele é o único, e eu quero que nós nos assentemos no chão, para que o nosso Senhor Jesus Cristo se assente no trono, e principalmente no trono do nosso coração. Quem é o Jesus que você serve? O Jesus, a agência bancária? O Jesus da medicina? O Jesus da farmácia? O Jesus curandeiro? Ou o Filho de Deus, o Cordeiro Santo, imaculado, que tira o pecado do mundo? O Deus eterno, que tem que ser glorificado e exaltado. É este Deus que deve ser exaltado para todo sempre. E eu quero encerrar hoje solicitando, se possível, que sejamos conduzidos aqui. Cristo venceu. Cristo venceu. Coloque-se em pé. Após, nós estaremos orando ao Senhor. Logo em seguida, bênção e o amém tríplice. Depois os comunicados da igreja. Cante e exalte ao Senhor este Cristo que venceu.